Bora lá então resolver a questão de número 163 do Enem de 2020, que diz o seguinte: nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por... Então, primeiro detalhe, gente, anagramas são, por exemplo, você tem lá 5 letras de uma palavra. Anagrama vai ser todas as possibilidades de eu formar novas palavras, independente se tem um sentido ou não, com aquelas letras, né? E em segundo lugar, eu gosto muito do Harry Potter, tá? Quem me conhece sabe muito bem disso. Mas isso aqui não é o foco da resolução da questão, né? Então, o que eu quero saber? Eu quero dispor essas letras do I am Potter de forma intercalada e sem considerar o espaçamento, de modo que eu consiga intercalar o quê? Vogal, consoante, vogal, consoante. A gente já vai ver o que a gente tem aqui. Na frase I am Potter, eu tenho um total de 9 letras. Então, eu vou ter uma primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona letra. Certo? Eu vou desconsiderar os espaçamentos, como o enunciado já está dizendo. E como eu tenho 9 letras, eu estou falando ali de vogal e de consoante. Então, em relação às vogais, tá? Eu vou deixar aqui anotado quantas vogais nós temos e quantas consoantes que nós temos. Então, vogais, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 vogais. E consoantes, se são 9 letras e 4 são vogais, eu tenho aqui 5 consoantes. Então, observem, gente, que eu não consigo começar, por exemplo, com vogal. Porque se eu colocar a vogal aqui, eu vou ter que colocar uma aqui e uma aqui. E aí eu teria que ter 2 consoantes no final. Então, eu tenho que começar aqui com consoante, certo? Vai ter que ser assim, ó, uma consoante, uma vogal. Uma consoante, uma vogal. Uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, lá no meu resultado final, eu não vou poder multiplicar por 2, por quê? Porque eu tenho aqui um número de vogais que é menor. Então, eu tenho que deixá-las intercaladas entre as consoantes. Quando eu for escolher a primeira consoante que eu vou colocar aqui, quantas opções eu tenho? Eu tenho 5 opções. Quando eu for escolher a primeira vogal, eu tenho 4 opções, ok? Aí, quando eu for escolher a próxima consoante, eu vou ter 4 opções, que eu já usei uma no começo. Depois, para escolher vogal, eu vou ter 3, porque eu já usei uma aqui, ó, nessa posição. Consoante ainda vão ter 3, vogal vão ter 2, consoante vão ter 2, e vai sobrar uma vogal e uma consoante. Princípio fundamental da contagem, vou multiplicar toda essa galera que está aqui. Só que observem que eu não tenho uma resposta que está expressa por um único número, né, no meu enunciado. Está ali todas em forma de fatorial. E aí o que eu quero que vocês observem? Eu tenho aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Toda essa galerinha aqui em verde é a mesma coisa que 5 fatorial. Concordam comigo? E aí eu tenho ainda aqui 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa, então, que multiplicado por 4 fatorial. Só que vocês vão lá, então, vão se equivocar e vão marcar letra B. Não pode ser a letra B. Por quê? Só poderia ser a letra B, gente, se eu tivesse aqui 9 letras diferentes. Como eu tenho a letra T, que está se repetindo 2 vezes, eu tenho que dividir isso aqui, né, por 2 fatorial, certo? E como eu falei, se eu conseguisse intercalar e começando por consoantes, eu ainda começando por vogal, ainda teria que multiplicar por 2. Aí eu conseguiria simplificar, sobraria 5 fatorial vezes 4 fatorial. Mas nesse caso aqui eu estou dividindo por 2 fatorial, porque a letra T, ela se repete 2 vezes, né? Então, eu divido por 2 fatorial. Então, nesse caso, 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Então, eu vou ficar lá, eu vou trocar a ordem aqui, 4 fatorial vezes 5 fatorial, só para deixar exatamente na ordem que tem no exercício, e 2 fatorial, que é 2 vezes 1, é 2. Portanto, a alternativa correta é a alternativa aqui de letra E, 4 fatorial vezes 5 fatorial, dividido por 2, ok? Espero que essa resolução tenha ajudado nos seus estudos, bons estudos, e até a próxima.